Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quem aí está feliz com o Senhor Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Culto de pré-campanha, pré-campanha, amém. Mas nós estamos aqui para ouvir um pouquinho o Senhor e aquilo que Ele tem para compartilhar conosco. Eu costumo sempre pedir um presente a quem está me ouvindo, e principalmente quando é uma mensagem que eu sei que vai exigir mais atenção, mais compreensão, eu sempre brinco no começo das ministrações: me dá um presente, e esse presente se chama atenção. Então eu repito essa brincadeira aqui hoje com vocês, porque eu entendo que a mensagem vai ser uma mensagem que vai exigir da nossa compreensão. Então, se você puder me dar um presente essa noite, que seja a sua atenção, amém? Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Estou usando a versão NVI, fica mais fácil da gente compreender. Filipenses 3, 8. O texto diz assim. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, amém? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10: quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Você diz? Glória a Deus. Irmãos, eu estou para completar 3 anos, estou para completar 3 anos que eu me mudei de São Paulo para cá de forma definitiva. Já completou 3 anos e meio mais ou menos, em que eu tive aqui a primeira vez, que foi em abril de 2022. E a primeira vez que eu ministrei aqui na Adonai, eu ministrei uma mensagem chamada Tesouro Escondido. Talvez a maioria de vocês não vai lembrar, mas por isso eu vim preparado. Eu queria que soltasse aí pelo menos os 30 segundos iniciais dessa mensagem, porque eu quero construir algo com vocês aqui. Então, queria que você prestasse atenção aqui. Esse sou eu, magrinho. Quanto tempo se puder desligar as luzes aí. Aquele calor da presença de Deus dentro de você. Eu estou falando isso aqui porque eu sinto-me impulsionado pelo Espírito Santo. Quanto tempo faz que nós estamos vivendo num ativismo espiritual? A gente está em todas as programações da igreja, a gente está em todos os cultos, todos os lugares, mas a gente não tem mais aquela essência como antigamente. Quem estava nesse dia aqui? Tem alguém que estava nesse dia? Pode ligar, glória a Deus. Vocês viram que eu mudei o meu corpo, né? Engordei um pouquinho. Virei pai, né? Casei, virei pai. Irmãos, eu não tenho problema em tudo isso ter mudado, mesmo que algumas roupas não entrem mais ou algo do tipo. Mas quando eu olhei para esse vídeo hoje pela manhã, eu me preocupei não com o cabelo que eu estou usando, se é o mesmo, mas eu me preocupei se o mesmo coração que está batendo aqui hoje é o mesmo que estava batendo lá. A Adonai ainda usava um fundinho musical na época, né, da administração, estilo Gideões, você viu? Aí, ó. Mas eu me preocupei muito com isso. Se o meu coração ainda é o mesmo coração daquele, eu posso assim dizer, menino, sem saber ainda como ia ser os próximos passos, mas em busca de uma única coisa, que era obedecer ao Senhor.
E eu tenho esse assunto, talvez pareça que é repetitivo, mas eu sempre fui um cara muito preocupado com essa questão do coração. Aonde está o meu coração? Qual é a essência do nosso coração? E hoje, enquanto eu montava essa mensagem, eu percebi algo que eu não tinha percebido no meu relacionamento com o Senhor. É que de ano em ano, parece que o Senhor tira ou separa um período para me lembrar sobre esse assunto. Então eu percebi isso, que todo ano parece que tem algum mês, alguns dias, que o Senhor resolve separar para falar comigo sobre essência, sobre coração. E eu entendo que isso é um cuidado de Deus comigo, para que eu não perca o meu coração nessa caminhada. Então logo pela manhã eu estava ouvindo o Senhor a respeito desse assunto, coração, coração, coração. E me veio um texto que eu entendia que era uma palavra do Senhor, não para vocês, amém? Para nós. Para nós. O texto é Isaías 29, 13. Isaías 29, capítulo 29, versículo de número 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Diga misericórdia. Brincadeira. Não, essa frase é do pastor, né? Depois eu vou inventar uma para mim também. Mas vamos lá, irmãos. É misericórdia mesmo para esse texto. Olha o que o Senhor está dizendo, que existe um povo que se aproxima dele, honra com os lábios, mas que o coração está longe do Senhor. Eu queria que você tentasse visualizar essa cena na sua cabeça. E para isso eu pensei em um exemplo. Imagina comigo um culto super lotado aí. Imagina na sua mente aí, se você quiser fechar os seus olhos para imaginar, não sei. Mas imagina um culto super lotado. E está tendo um momento de adoração. E o momento é intenso de adoração. As pessoas estão gritando: Jesus, o Senhor é o meu rei. Jesus, o Senhor é o meu salvador. Tem pessoas que estão honrando o Senhor com os lábios, declarando adoração, declarando louvores. Imagina aí, então chega o momento do apelo, a gente faz o apelo, 10 pessoas vêm e declaram Jesus com os seus lábios. Você imaginou toda essa cena? É lindo demais. A gente olha para essa cena, a gente pensa, cara, não tem como nada ser errado nesse ambiente. Só que segundo o que está aqui em Isaías, é possível, irmãos, um ambiente como esse que você imaginou, um ambiente como esse que a gente está vivendo aqui agora, é possível que seja tudo uma mentira, que seja tudo apenas uma encenação exterior de algo que não é verdade no interior do coração desses homens. É o que o texto está dizendo, que um povo pode se aproximar de Deus, pode honrar com os lábios, porém, com o coração distante. E isso me deixa preocupado. E ainda me deixa mais preocupado, porque olha que interessante, esse texto de Isaías, é Isaías 29, capítulo 29, versículo 13. Se você pula para o próximo livro, que é Jeremias 29, versículo 13 também, o Senhor diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Irmão, agora tenta compreender comigo. Se só existe uma maneira de eu encontrar Deus, que é buscando Ele de todo o meu coração, só essa maneira. Só é possível encontrar Deus buscando Ele de todo o coração. Se esse é o único caminho,
o texto de Isaías fica mais complicado ainda. Porque o texto diz que tem um povo que honra, se aproxima, mas que o coração está longe. E se só é possível encontrar Deus com todo o nosso coração, o texto de Isaías está dizendo para mim e para você que é possível existir um povo que honra a Deus, adora Ele, mas não vai conseguir encontrar Ele porque o coração está distante. É o que o texto está dizendo. Que é possível que exista um povo que honra a Deus, lhe presta culto, mas que está prestando culto para um Jesus que ele mesmo não vai conseguir acessar, porque o coração está longe. O que Isaías está dizendo é que eles estão honrando um Jesus que eles jamais vão poder encontrar, porque o coração está distante. E sabe qual é mais assustador? É se a gente traz para o nosso ambiente de culto, irmãos. Porque o que o texto está querendo dizer é que eu posso estar em um ambiente de culto, como aqui essa noite, em que esteja presente alguém que está cantando a mesma canção que eu estou cantando, mas que não vai encontrar Deus, porque o coração está distante. E pode ser eu, irmãos. Pode ser eu. Pode ser eu. Pode ser você. Cantando a mesma canção, o mesmo louvor, ouvindo a mesma palavra, mas que não vai conseguir acessar esse lugar, mesmo com a roupa de crente, com a fala de crente, não vai conseguir acessar. Por quê? Porque o único caminho de acesso a Deus é quando nós o buscamos de todo o nosso coração, irmãos. Tu está vendo como coração é um negócio perigoso? O coração do homem é perigoso, irmãos. Porque eu posso estar totalmente apaixonado pelo Senhor, fazendo algo que Ele me chamou, em questões de segundo, eu posso me perder porque alguém falou mal, porque alguém criticou, meu coração daqui a pouco já se revolta, e em um minuto o meu coração possa ter se perdido do caminho. Então eu queria que você entendesse no começo dessa mensagem o quanto o nosso coração é um campo minado, é um campo que exige preocupação, irmãos. E eu falo isso porque eu quero derramar isso sobre o seu coração. Eu quero, de alguma maneira, derramar essa preocupação que eu tenho no meu espírito em você. Porque a gente, como igreja, precisa se preocupar mais com o nosso coração do que as outras coisas exteriores. Irmão, nós nos preocupamos com tantas coisas, com a roupa que a gente está usando, com a forma que a gente está falando. Irmão, eu estava assistindo esse vídeo meu pregando, eu ainda pregava como um pregador pentecostal. Assembleia de Deus. Eu estava vendo umas partes da minha mensagem, eu lançava uma palavra e fazia assim, ó. Tsh. Eu olhei e disse assim, rapaz, o que é isso? Um barulho assim. Eu pensei que eu ia soltar um Off the King lá, eu falei, Jesus, aí não. Pode cortar depois a mensagem, essa daqui eu não quero. Mas irmãos, por que eu estou falando isso? É porque hoje, com a maturidade que o Senhor está me dando, eu ainda percebo, inclusive nessa mensagem que foi maravilhosa, a minha vontade de entregar para a igreja uma mensagem que eu fosse me sentir bem por ter pregado, que eu fosse me sentir o cara por ter ministrado uma mensagem espetacular. Então olha as coisas que o nosso coração vai amando ao longo do caminho. Olha o que o nosso coração vai se apaixonando ao longo do caminho. São por coisas tão pequenas, mas que podem nos tirar a devoção a Jesus e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O coração é um lugar perigoso, irmãos. Olha o que diz, escute isso, Bíblia.
Olha o que diz Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Pedro, como assim? Se eu tiver problema cardíaco, não vai ter cura para mim? Não, irmãos, não é físico aqui o problema. O que esse texto nos ensina é que até o último dia da nossa vida a gente tem que estar preocupado com o nosso coração. Não vai ter um dia que eu possa dizer assim, eu estou curado no meu coração, nada me atinge. Porque é uma mentira. Eu ainda vou amar elogios, eu ainda vou amar aplausos. Eu preciso santificar o meu coração até o último dia da minha vida, irmãos. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, isso é... Eu quero que você entenda, o coração do homem é um lugar perigoso. E tem algo que me traz esperança. É que Deus sabe disso, irmão. Você pode dar uma glória a Deus? Deus sabe que o nosso coração é perigoso. E é por isso que Ele exige que nós o amemos de todo o nosso coração. Quando Deus pede para que eu e você o amemos de todo o coração, não é porque Deus é carente, irmãos, e precisa do nosso amor. Mas é na verdade porque se eu e você não amamos Ele de todo o nosso coração, nós vamos amar outra coisa, que vai quebrar a nossa expectativa, que vai nos ferir. Na verdade, o amor ao Senhor, não é porque Deus é carente, não é porque Deus precisa. Quem precisa amar o Senhor de todo o coração, é eu e você, irmãos. Quando Deus exige isso da gente, é porque Ele sabe que isso vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa vida, vai nos posicionar num lugar da vontade dEle. E é por isso que a primeira exigência para qualquer ministério, para qualquer chamado, é amar o Senhor de todo o seu coração. Porque se você se preocupa em amar o Senhor de todo o vosso coração, tudo pode acontecer, irmãos. As pessoas podem falar, o carro pode quebrar, a finança pode faltar, a doença pode vir, a expectativa pode ser quebrada. O que acontecer? Você não vai sair do caminho. Por quê? Porque você ama o Senhor de todo o vosso coração. Então é por isso que Deus exige isso da gente. Só que se Deus, sabendo do nosso coração, exige isso, e isso me traz esperança, tem outra coisa que me deixa extremamente preocupado, que é o fato de não só Deus saber que o coração do homem é perigoso, mas tem outra pessoa que sabe também, e é o diabo. O diabo sabe que o coração do homem é um lugar perigoso, e é por isso que ele entende que é um caminho bom para ele investir. Irmãos, vamos na prática. Responde para mim, como você acha que o diabo pensaria em derrubar um grande homem de Deus? Seria nas coisas mais escandalosas dessa vida? Colocando uma propina de 1 milhão na mão dele? Não, o homem de Deus vai repreender. Mas você acha como que o diabo começaria? Pensa aí, irmãos. Como que o diabo começaria uma obra para derrubar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? É tentando tirar o coração dele do Senhor Jesus. Pedro, como assim? Irmãos, tira o prazer de algo. Irmãos, daqui a pouco afeta o coração dele de alguma maneira. Daqui a pouco faz com que algumas coisas aconteçam para que aperte as finanças dele. E daqui a pouco aquele grande homem de Deus preocupado com as finanças,
Daqui a pouco ele começa a correr atrás do dinheiro, e aí o diabo vai ganhando campo no coração desse homem, e daqui a pouco o diabo não precisa fazer mais nada para derrubar esse homem de Deus, porque o coração já foi perdido. Os aplausos. O Cote tem uma frase que é muito interessante, ele diz assim: nenhum homem de Deus é derrubado pelas críticas, mas pelos presentes que ele recebe. Irmão, o que derruba um pregador é alguém olhar para ele e dizer assim: rapaz, tu pregou mal, hein? Irmão, se alguém me fala isso, eu vou orar mais, eu vou buscar mais Jesus. Mas o que é perigoso é quando eu desço daqui e alguém me diz assim: rapaz, tu é o cara, ó, tu é o bichão mesmo, hein? Hoje tu pregou. Irmão, isso entra no coração, que se você não chegar em casa e entregar esse elogio para Jesus, daqui a pouco tu está se achando superior que todo mundo, tu tem a melhor palavra, e você está a um passo do diabo te derrubar. Irmãos, é por isso que Timothy Keller, um teólogo que faleceu recentemente, escute isso, muita atenção. Ele fala em uma das suas ministrações que existem duas teologias. Escute isso, isso é interessante. A teologia de Deus e a teologia do diabo. Timothy Keller, cara, ele é impressionante. Ele fala assim que a teologia de Deus é a interpretação do Espírito Santo para posicionar o nosso coração, enquanto a teologia do diabo é a interpretação satânica das Escrituras, distorcendo para nos levar para longe de Jesus. Irmãos, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Abre para mim Lucas capítulo 4. Se você tiver com a Bíblia, quiser abrir também. A partir do versículo de número 8. Isso. Olha aqui comigo. Jesus está sendo tentado por quem, gente? Pelo diabo. Vamos lá. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste. Vamos lá, gente. Adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste. Isso. Próximo versículo 9. Olha o que o diabo vai falar para Jesus, irmãos. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Atenção, versículo 10. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos dele ao seu respeito, para o guardarem com as mãos e o segurarem, para que você não tropece em alguma pedra. Irmão, isso daqui está escrito aonde? Salmos 91, que a maioria de nós tem a Bíblia aberta e fazemos devocional nesses salmos. Qual foi a escritura que o diabo usou para tentar distorcer o coração do nosso Senhor Jesus? Foi a Bíblia, irmãos. E essa é a teologia do diabo. A teologia do diabo é quando ele usa a Bíblia para conseguir fazer o nosso coração desejar outra coisa além da obediência a Deus. A teologia do diabo é quando o diabo pega textos bíblicos isolados, levanta homens para ministrarem teologias, como a teologia da prosperidade, e nos deixam enganados, pensando que estamos buscando Jesus, quando na verdade nós estamos buscando uma vida melhor. Essa é a teologia do diabo. O diabo vai levantar ministros, escute isso, a Bíblia fala que nos últimos dias o engano seria alto, ministros seriam levantados, que buscariam apenas o seu próprio prazer. Isso é bíblico. O diabo vai levantar homens para ministrar textos bíblicos isolados,
para nos enganar de que estamos buscando Jesus, quando na verdade nós estamos buscando uma vida melhor, irmãos. E o diabo vai influenciar tudo ao seu redor para você acreditar nisso. Quer ver uma prova? Irmãos, eu não vou falar os nomes da igreja, estamos gravando. Mas você sabe essas igrejas, megas igrejas, neopentecostais, amém? Do apóstolo tal, do bispo tal. Irmãos, essas igrejas são lotadas. Você acha que tudo dá errado naquela igreja? A gente sabe que é errado, que é engano, amém? Mas irmão, você acha que todo mundo que vai ali, põe um carro de oferta, põe 1 milhão de oferta, nunca recebe nada em troca? Se não recebesse, essas igrejas não estavam super mega lotadas, irmãos. Dá certo, porque o diabo vai influenciando tudo ao redor, para aquela pessoa viver a vida toda em busca de uma vida melhor e esquecer de Jesus. Dá certo, irmãos. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que eu não tenho orgulho de contar. No meu tempo de Assembleia de Deus, isso lá em São Paulo, você não vai caçar aqui porque não é aqui, isso em São Paulo, nós tínhamos um amigo que tocava baixo, e ele sempre teve essa questão de vontade de pregar, e do nada ele começou a ser um ministro da palavra, um pregador. Revelava CPF, revelava RG, fazia votos. Em 3 meses, irmãos, esse meu amigo ficou estourado na cidade. Tinha igreja que pagava, escute isso, pagava para ele congregar. Eu me lembro disso, porque ele atraía muita gente. Então teve igreja que falou assim, ó, eu te dou um salário só para você congregar na minha igreja. E a gente sabia de todos os enganos dele, porque ele era nosso amigo. A gente sabia dos pecados, da mentira. E uma vez eu fiz a besteira de ir num culto que ele estava dirigindo uma campanha. Enquanto eu estava sentado, ele olhava para mim, ele falava em línguas. E no meio das orações em línguas, ele colocava o nome da minha mãe brincando, fazendo piada comigo. De tão enganoso que era. Irmãos, mas ele deu oportunidade para uma galera testemunhar de um voto que ele tinha feito na semana passada. E esse voto ele tinha feito só para levantar dinheiro para ele mesmo. Mas na hora que essas mulheres, várias mulheres, começaram a contar o testemunho, uma disse algo que me deixou indagado com Deus. Ela disse assim, olha, eu peguei o voto semana passada, R$100. E ontem, uma semana tinha passado, caiu R$1.000 na minha conta bancária de alguém que enviou para mim como oferta. Final das contas, o voto tinha dado certo. Era enganoso aquele voto, não era verdadeiro, não tinha nada de Deus ali. Foi feito para levantar dinheiro para o próprio bolso. Mas a pessoa pegou com tanta fé que deu certo. Quando aquela mulher contou para mim, contou lá no microfone, disse assim, ó, eu fiz o voto, eu ganhei R$1.000. Esse meu amigo olhou para trás e deu uma risada, que eu digo que aquela risada foi do demônio, irmãos. Ele deu uma risada tipo assim para a gente, tá vendo que dá certo? E até hoje eu guardo isso como a coisa mais horrível que eu já vi no ambiente da igreja. Mas eu estou contando isso para vocês, porque eu quero mostrar para vocês que o diabo vai fazer de tudo para essas coisas darem certo. Porque imagina essa mulher, nunca mais ela vai ouvir uma pregação que diga para ela que ela não tem que correr atrás das bênçãos, que ela tem que correr atrás de Jesus. Porque um dia ela fez e deu certo. Então o que eu quero dizer para você é que o diabo sabe que o nosso coração é enganoso e ele vai influenciar tudo ao nosso redor, para que a gente acredite que nós devemos estar se relacionando com Deus, por causa que Ele pode nos dar uma vida melhor. E algo que eu, por revelação do Espírito Santo, hoje o dia inteiro, sabe quando a mente abre? Sabe quando você está lendo uma Bíblia e a mente abre? Eu percebi algo que eu nunca tinha percebido, irmãos, em toda a Escritura. A maioria
das influências satânicas, escute isso, a maioria das influências demoníacas na Bíblia, na vida de pessoas, não foi para acabar com a vida delas, foi para deixar a vida delas melhor. A maioria das influências demoníacas na Bíblia foram para fazer a vida das pessoas ficarem melhores, com uma proposta enganosa. Vou te provar isso na Bíblia, amém? Primeiro exemplo, Adão e Eva. Como que o diabo enganou Adão, irmãos? Prometendo para ele uma vida melhor. Porque vamos ser sinceros, irmãos. Moço, eu estou no Éden. Cara, eu estou vendo Deus todo final de tarde. Eu estou beijando Ele, eu estou me relacionando com Ele, eu estou abraçando Ele, eu estou sendo ministrado por Deus todo dia, pessoalmente. Irmão, se já é bom sentir a presença de Deus, sem ver Ele pessoalmente, imagina, irmãos, tocar as mãos dEle. Imagina sentir aquele calor que sai do corpo. Imagina, irmãos, poder dar um abraço nele e dizer assim: eu não vou soltar mais até a hora que eu quiser. Isso é maravilhoso, irmãos, o cheiro de Jesus. Você imagina isso, irmãos? E Adão tinha tudo isso. Agora, uma serpente, por causa de uma maçã, conseguiu fazer esse homem largar tudo isso. Não era só uma maçã, irmãos. O diabo prometeu uma vida melhor para ele. Se você comer, você vai ser que nem Deus. Você vai ser melhor do que isso. Você vai saber decidir o bem e o mal. Você vai ser semelhante a Deus. A influência do diabo era para convencer ele a buscar uma vida melhor. E com isso afastou ele da presença de Jesus. Outro exemplo, Jacó. A influência satânica na vida de Jacó fez ele quebrar um princípio de honra com seu pai Isaac. E qual foi a proposta do diabo através de toda aquela influência na vida de Jacó? Buscar uma vida melhor. Busque, engane seu pai, então você vai receber a bênção da primogenitura. É sempre uma vida melhor. Outro exemplo, como que Saul se perdeu, irmãos? O cara já era rei de Israel, tinha todo o dinheiro do mundo, tinha quantas mulheres quisesse, tinha o poder que quisesse. Como que ele se perdeu? Quando ele quis ser algo além do que ele já era. Ele quis entregar um sacrifício que era só obra do sacerdote. Sempre tem a ver com a busca por algo maior. Vou te dar outro exemplo. Jesus virou para Pedro e disse assim: vão me matar, eu vou para a cruz. Pedro olhou e disse: o quê? Só se for por cima do meu cadáver. Tem que passar por mim primeiro. Tu não vai para a cruz, o Senhor não vai morrer. O que que Pedro estava querendo, irmãos? Dar uma vida melhor, um destino melhor para Jesus. E qual foi a reação de Jesus quando ouviu isso? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas do reino. E aí eu te pergunto, os últimos dois exemplos. Se já era bom caminhar com Deus no Éden, imagina caminhar com o Filho de Deus, 3 anos e meio nessa terra. Ô irmão, de verdade, imagina tu acordar de manhã e dizer: cara, vou comer um bolo frito com Jesus. Não é? Comer um cuscuz ali com o Senhor Jesus. Estou falando da nossa cultura, né? Mas na época era pão. Mas você imagina isso, irmão? Estou fazendo nada, estou aqui ansioso. Vou ali na casa de Jesus, 5 horas da tarde, tomar um café com Ele, perguntar qual é o propósito dele na minha vida. Já imaginou como era bom isso? Tu não tem que ficar orando para o profeta vir entregar, para saber o que Deus quer para a sua vida. Era só ir lá: Jesus, o que o Senhor tem para mim? Irmãos, imagina como isso era bom. Você está na casa dele, ficou tarde, ele olha para você e diz assim: dorme aqui. Oh, meu amigo, eu vou dormir, Jesus, tem como eu dormir do seu ladinho ali, meu amigo? Imagina como era bom isso, irmãos. Só que agora teve um homem
que conseguiu viver tudo isso, e no final ainda vendeu Jesus por 30 moedas. E aí eu te pergunto, por que ele fez isso? Porque o diabo influenciou ele a buscar algo maior. É melhor ter 30 moedas de prata do que continuar caminhando com Jesus. E para encerrar os exemplos, a Bíblia diz que em Atos capítulo 5, toda a igreja estava vendendo tudo que tinha, casa, carro, meu Deus, tudo. Não tinha carro, mas estava vendendo. E eles vendiam, e todo o dinheiro que eles recebiam, eles entregavam aos irmãos, generosidade, amém? Aí a Bíblia diz que um homem chamado Ananias e sua esposa Safira, eles venderam uma das suas propriedades, e na hora de entregar o dinheiro, eles pegaram uma parte para eles. Pedro, mas é errado eles pegar o dinheiro que é deles mesmo? Irmão, o erro não é esse. O erro era que a comunidade da igreja tinha uma casa de 80 mil, por exemplo. Eles vendiam os 80 mil, pegavam os 80 mil, todo o dinheiro, e entregava para a igreja, aos pés dos apóstolos. Honestidade, eu vendia tanto, eu estou entregando tudo. Realmente entregava tudo. O que Ananias e Safira fizeram? Eles venderam uma casa por 100 mil, tiraram 20 mil, colocaram no bolso, e de vez compartilharem isso com os apóstolos, eles quiseram manter o orgulho deles. E disseram, não, a gente vendeu a casa por 80 mil, nós estamos entregando tudo. Mentira, eles não estavam entregando tudo. Uma parte era deles. E aí o que Pedro responde para Ananias? Você deixou Satanás encher o seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo. E aí eu te pergunto, irmãos, o que Satanás fez no coração de Ananias? Incentivou ele a buscar uma vida melhor. E é isso que o meu coração tem se preocupado nesses dias. Porque Jesus não está aqui para nos dar uma vida melhor. Você pode repetir isso comigo? Jesus não está aqui para nos dar uma vida melhor. Pedro, mas a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não encontrei esse versículo que diga exatamente isso. Porque na nossa opinião, como igreja local, o melhor de Deus é Jesus, e Ele já veio, Ele vai voltar, amém? Esse é o melhor de Deus. Pedro, mas a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com... Irmãos, o que é abundância para você? O que é abundância para Paulo, que morreu sozinho depois de ter ganhado quase o mundo inteiro? O que é abundância para João, que por fidelidade a Jesus, foi jogado dentro de um balde gigante de óleo fervendo? O que é abundância para João? O que é abundância para Estevão, cheio do Espírito Santo, uma semana depois é apedrejado até a morte? O que é abundância para você? E eu pergunto agora, influência do meu amigo Tasso aqui, sobre uma mulher, o que é abundância para a doutora Ellen Roosevelt? Você não conhece ela, eu também não conhecia desde ontem. Mas eu quero ler a história dessa mulher para você. Atenção, de verdade, ouve a história dessa mulher. Natural da Inglaterra, a doutora Ellen nasceu no dia 21 de setembro de 1925, na cidade de Haileybury. Criada em uma igreja anglicana, ela começou a estudar medicina na universidade em 1944, aos 19 anos. Nesse lugar, ela participou de estudos bíblicos, conferências cristãs, passou a ler as escrituras intensamente, mas, entretanto, ela sempre dizia, ainda assim não tenho paz e não tenho satisfação no meu coração. Ela estava certa de que era real e verdadeiro o que ela estava vivendo, mas também tinha consciência de que lhe faltava alguma coisa. Relatos apontam que certa noite, em uma reunião missionária, a doutora Ellen declarou publicamente: eu irei a qualquer lugar que Deus quiser e a qualquer custo. Ellen sentia um chamado tão forte para missões que tinha dificuldade em entender porque todo crente não se preparava para a obra missionária. Nos primeiros 2 anos de ministério e de obra missionária, escute isso, irmãos, uma mulher,
ela fundou uma escola de treinamento para enfermeiras, treinando mulheres para servir como enfermeiras evangelistas, que por sua vez administravam clínicas em várias regiões. Olha isso, irmãos. Ela transformou um centro abandonado de maternidade em Congo em um hospital com 100 leitos, atendendo mães, leprosos e crianças, além de uma escola de treinamento para paramédicos e 48 clínicas rurais numa região em que não havia ajuda médica, por cerca de 240 quilômetros. Isso é poderoso, não é? Justin Taylor relata, olha isso, irmãos, que o Congo tornou-se independente da Bélgica em 1960 e a guerra civil estourou em 1964. E o que aconteceu? Todas as instalações médicas que haviam sido estabelecidas por ela foram destruídas. E Ellen, doutora Ellen, estava entre os 10 missionários colocados em uma prisão às forças pelos rebeldes por várias e várias semanas. O que é abundância? Agora escute isso. Após uma tentativa de fuga da doutora Ellen, missionária, ela foi arrastada de volta, espancada e humilhada e ameaçada. Mas na noite de 29 de outubro de 1964, o horror ultrapassou todos os limites. A doutora Ellen Roosevelt, que tinha dedicado a sua vida a Jesus, foi brutalmente abusada. Ela mesma conta que naquela noite sentia que Deus havia falhado com ela, mas ela tinha alcançado um nível de desespero, e assim manteve esse sentimento até que Deus falasse com ela. O que é abundância para nós? E você pode pensar, meu Deus, ela chegou no ápice do desespero, ela vai abandonar tudo por Jesus, ela vai largar a causa missionária. Você sabe o que ela fez, irmãos? E aqui eu encerro a história. Antes do resgate acontecer, os soldados rebeldes da guerra levavam as mulheres uma a uma para um quarto para abusar delas. Doutora Ellen diz que o seu primeiro impulso era fugir e se esconder, mas então ela lembrou de quem era o Senhor dela, que era o Senhor Jesus, que Ele se colocou como substituto no nosso pecado. Então a doutora Ellen deu um passo à frente, tentando proteger as outras mulheres, e declarou: levem-me primeiro no lugar dessas mulheres, para ser abusada. E eu te pergunto mais uma vez: o que é abundância para mim e para você? Desculpa ser pesado, mas é porque eu quero te fazer uma pergunta. Aonde está o teu tesouro? Aí estará também o vosso coração. O fato não é que Jesus não tem poder ou não queira nos dar uma vida melhor, porque eu sei que Ele quer nos dar uma vida boa. Eu sei que Ele quer prover para você, diga amém. Mas o fato é que nós estamos buscando mais a vida melhor do que a pessoa de Jesus. Nós estamos entrando e saindo de campanhas, às vezes apenas pelo milagre, não pela fidelidade ao Senhor. Eu não estou dizendo isso de vocês, eu estou dizendo de mim. Porque às vezes a gente entra numa campanha com dor no joelho, Jesus cura, amém. Mas na outra campanha eu já estou com dor na coluna, e Jesus cura. Mas você percebe que vira um ciclo vicioso. Não é como se a gente estivesse alcançando a única coisa, é como se a gente estivesse rodando um ciclo em torno de várias coisas que não vão nos levar ao propósito de Deus. O fato não é que você não possa pedir para Deus um milagre, o fato não é que você não possa orar pedindo uma provisão, você pode, você é filho de Deus, Ele é o seu Pai. Mas o fato é que o nosso tesouro não pode ser uma vida melhor, mas sim tem que ser a presença de Jesus nas nossas vidas. Irmãos, como diz a doutora Ellen, nós queremos Jesus e mais alguma coisa.
Eu não encerrei ainda, mas eu quero ler esse texto dela depois. Nós estamos para entrar para mais uma campanha. E o meu desejo é que Jesus cure todas as enfermidades que existam no nosso meio. O meu desejo é que Jesus resolva a nossa questão financeira, nos ensine a administrar o nosso dinheiro, nos dê a bênção que está prometida a nós. Tudo isso eu quero ver. Mas irmãos, nós precisamos voltar para um lugar onde o nosso coração não está nem aí preocupado com aquilo que Ele pode nos dar. Porque o caminho é único. Busquem primeiro o reino de Deus, e as outras coisas os serão acrescentadas. Irmãos, as coisas vão ser acrescentadas quando a gente entender isso. Enquanto a gente ficar buscando as outras coisas, nós não vamos receber nada de Jesus. Enquanto a gente ficar buscando milagre, outras coisas, bênção, elas vão correr da gente. Porque o princípio é claro: busquem primeiro o reino dos céus. Então nós precisamos voltar o nosso coração para esse tesouro escondido, irmãos. Para essa presença que mudou a nossa vida. E isso vai tirar de nós a ansiedade. A gente fica ansioso, irmãos, porque a gente está muito preocupado com essas outras coisas. A nossa expectativa se quebra porque a gente colocou em outra coisa que não era a presença de Jesus. Então todos os nossos problemas se resolveriam se a gente voltasse o nosso coração para o lugar correto. Eu sei que Jesus pode te curar, irmãos, mas será que não é muito melhor Ele te ensinar a amar Ele acima de qualquer coisa, para que você não sofra mais com tanta ansiedade quando a enfermidade bater? Deixa eu te assustar um pouquinho, mas eu vou voltar a você, tá bom? Amém? Jesus pode curar a gente de qualquer enfermidade, mas um dia alguma delas vai pegar a gente que não vai ter jeito, porque Ele ainda não voltou. Quando Ele voltar, lá não vai ter doença, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. Amém? Você crê nisso? Mas enquanto Ele não vem, a gente está sujeito a isso. Então se Jesus apenas te cura hoje, quando você ficar velhinho lá, vocês vão viver muito. Todo mundo que está aqui vai chegar na casa dos 80, 90, em nome de Jesus. Inclusive eu. Quando a gente chegar lá, e o Senhor permitir a enfermidade que vai nos levar para Ele, se a gente não tiver o entendimento de amar Jesus sobre todas as coisas, a gente vai passar os últimos dias da nossa vida depressivo e ansioso, sem perspectiva de propósito. Então, mais do que te dar uma vida melhor, mais do que te dar uma cura, Jesus precisa restaurar o nosso coração. Porque se a gente entrar para mais uma campanha, irmãos, desejando qualquer coisa menos Ele, a gente vai precisar fazer um recalque de novo, recapitular aquilo ali. Mas se a gente entrar para essa campanha dizendo: Jesus, eu até sei que o Senhor pode me curar, eu até sei que o Senhor pode transformar a minha vida no primeiro dia da campanha, como a gente já viu o milagre acontecer, mas eu quero entrar para essa campanha dizendo para o Senhor: eu sei que existem coisas maiores e eu quero isso. Eu não quero mais nada, Senhor, além da sua presença. Irmão, sabe por que a gente está cansado? Sabe por que você está cansado? Você está correndo atrás do vento, irmão. Eu estou cansado por isso às vezes. Cansado porque eu estou correndo atrás de outra coisa que não vai alimentar a minha alma, que é a presença de Jesus, irmãos. Então aonde está o nosso coração? E para encerrar, porque eu quero orar por vocês, eu quero orar junto com vocês, eu queria que você fechasse por segundos os seus olhos, e eu queria que você escutasse a frase da doutora Ellen, que ela enviou aos missionários antes de falecer, no período final da sua vida. Escute isso, feche seus olhos. Essa mulher que foi abusada porque estava em missões,
ela disse assim: irmão, irmã, você não quer Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito, quer Jesus e a popularidade, quer Jesus e a opinião pública, quer Jesus e os aplausos, quer Jesus, mas também quer ser o primeiro e o melhor, quer Jesus, mas também quer o sucesso, quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, líder, irmão, deseja chegar ao fim do seu ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para a sua própria exaltação, com fotos e áudios para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você que deseja se sentir respeitado, insubstituível, deseja que os outros missionários fiquem preocupados sobre como continuarão a obra sem você, deseja cartas quando chegar em casa dizendo o quanto eles são gratos a você e devem a você, e sem eles você não conseguiriam sem você. Sim, você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que você não tem Jesus. Eu quero que vocês coloquem de pé no teu lugar. Desculpa se eu fui muito direto.